Olá, sou Zeila Albuquerque, professora e estou coordenadora do Setorial de Educação do PT Maranhense. O nosso Papo PT de hoje será sobre educação e vamos falar sobre os desmontes da educação nacional. Para isso, nós vamos falar aqui, bater um papo com 3 professores da nossa educação maranhense, né, que trabalham na educação pública, e eu tenho o prazer de convidar a professora Meire Ferreira, né, que é professora da UFMA, professora doutora, professor Francisco Valdério, professor doutor, professor da UEMA, e o professor José Costa, que é professor do IFMA, professor doutor, que estará aqui conosco debatendo o papel do PT na resistência a esse desmonte da educação. Então, para começar, né, quero convidar a professora Meire a falar sobre como esse desmonte da educação ele tem afetado efetivamente o seu trabalho docente e a pesquisa científica na Universidade Federal do Maranhão. Nós podemos considerar o desmonte a partir praticamente da nulidade, né, da inexistência de editais públicos de pesquisa, né? Desde o governo já de Temer e em seguida o governo de Bolsonaro, não se abriu praticamente nenhum edital de pesquisa no Brasil. E isso incide efetivamente na falta de estudo, na falta de recursos para que a gente possa desenvolver pesquisa nas universidades, poder fazer com que o ensino, né, tenha mais qualidade na medida em que você traz a pesquisa para dentro da sala de aula. O desmonte também se dá pela falta de recurso, né, e da penúria em que se conta a universidade hoje, as federais, que obrigou as universidades a praticamente fechar as portas, não abrir concurso para repor, né, as aposentadorias dos professores, além de falta de recurso para equipamentos, biblioteca, livro, para a formação de docente e para a extensão universitária, que sempre foi uma das questões centrais dentro do ensino superior. Porque a universidade ela se articula através de 3 princípios: ensino, pesquisa e extensão. E nesse momento, desde 2018, nós ficamos reduzidos apenas à pesquisa. E desse modo, as universidades deixaram de cumprir um papel importante no sentido de socializar o conhecimento, de efetivamente fazer com que o conhecimento possa chegar até as camadas populares, né, até as camadas sociais, as mais diversas, na medida que a extensão permite esse tipo de socialização do conhecimento, né? Professora, esses cortes, ele tem afetado, inclusive, no retorno das aulas presenciais, né? Sim. E esse retorno que nós professores das federais, e aqui na Universidade Federal do Maranhão, nós estamos insistindo já há um ano para que a universidade volte, né? E a atual reitoria insiste no ensino remoto. Então, há um direcionamento para não retorno às aulas. E nós sabemos de como o ensino presencial ele é fundamental em qualquer tipo de ensino, né? Então, está tendo todo um direcionamento para não retorno, justificando que ainda não tem a devida segurança. Nós sabemos que muitas universidades já voltaram, nós, professores e estudantes, estamos praticamente todos vacinados, e nós temos clareza da necessidade e urgência de que a universidade se abra, inclusive para o debate político, que nesse momento é uma necessidade, né? A ausência de debate faz com que a universidade morra. Sem debate não há universidade. Então, é lógico que a pandemia atrapalhou, é lógico que a pandemia não interditou muito do nosso retorno, mas nesse momento é urgente que se volte. E é urgente também que se discuta o papel da universidade, se discuta o papel da administração superior para garantir efetivamente o direito dos estudantes de um retorno seguro. Professor Zé Costa, dando continuidade a essa questão dos cortes, né, das verbas da educação, o senhor que foi reitor do Instituto Federal do Maranhão sabe que qualquer política, né, que você queira colocar em prática na educação, você tem que ter verbas, né? Uhum. Então, como que o senhor, nesse cenário de cortes, né, orçamentários, o senhor acha que existe possibilidade de uma política educacional com êxito? Olha, Zeila, isso é um tema bem vasto e que vai exigir de nós bastante tempo para a gente, né, dissertar sobre esse assunto, né? Porque isso tem muita coisa envolvida.
eu sou de um tempo, e aí eu acho que até pela minha idade e vivência no processo educacional, sobretudo na educação profissional no Maranhão, eu vivi vários momentos. Eu venho da escola técnica, mais tarde Cefet Maranhão, e por último agora o Instituto Federal do Maranhão. Era uma época em que nós só trabalhávamos com técnico de nível médio, passamos a trabalhar com o ensino superior também, envolvemos o ensino agrícola na medida que nós nos unimos com as escolas agrotécnicas federais e envolvemos outros setores da educação, mas sempre voltado para a educação profissional no nível técnico e no nível superior. E aí eu vivi alguns momentos importantes na história, né, dessa educação profissional aqui no nosso estado e convivi com outros companheiros no Brasil. Eu posso dizer então que antes do governo do PT nós tínhamos uma história muito bem definida e o governo PT encarou essa realidade e apresentou uma nova solução para a educação profissional, de onde eu falo, mas não posso deixar de ver que isso acontecia em todas as esferas, tanto no ensino fundamental, ensino médio, educação infantil, o ensino superior. Apareceu aí, então, o que a gente poderia chamar aqui de uma nova história, né? Uma educação profissional durante o governo do PT. Até chegarmos ao PT, nós tínhamos uma situação da falta de recursos, né, que nos assolava de forma fenomenal. Nós não tínhamos, por exemplo, combustível para botar nos carros para a gente sair para fazer uma visita num campo de estágio de um aluno. Por exemplo, quando o professor precisava fazer essas visitas em campo de estágio, precisava botar combustível do seu próprio bolso, porque não tinha recurso. Então, essa coisa do recurso era um trauma que nos envolvia a todos os professores e os funcionários, os servidores da política educacional. Nós não conhecíamos a questão de dinheiro. Falam que o PT, o que se ouve, né, nos segmentos da política adversária do PT, é que o PT desviou dinheiro, etc. Todas essas conversas que a gente ouve por aí serem faladas contra o PT, para desqualificar a participação do PT. E eu quero dizer o seguinte, no governo PT foi quando nós vimos mais dinheiro chegando na educação. Aqui de onde eu falo da educação profissional, mas eu conheço também aquilo que aconteceu nas universidades, tanto na federal quanto na estadual, que também migra recurso para atender a educação na universidade estadual. E ali nós vimos dinheiro chegar. Nós que não tínhamos aqui, no caso do Maranhão, nós não tínhamos uma estrutura física para fazer funcionar as nossas mínimas necessidades, nós expandimos o ensino profissional no Maranhão para vários municípios. Quando chegamos ao final do mandato Lula, nós já estávamos com 26 municípios incluídos, com novas sedes, com novos campos universitários do IFMA, instalados com sede própria, com corpo docente, técnicos administrativos concursados para funcionar nessas escolas. Nós ampliamos, para você ter uma ideia, Zélia, nós saímos quando nós começamos ali em 2003, no governo Lula, que se inicia ali o trabalho efetivamente a partir de 2004, porque 2003 ainda era orçamento do governo anterior, mas aí nós passamos para fazer um grande investimento e aí o dinheiro apareceu. Quando falam que desapareceu, eu falo ao contrário. Foi quando o dinheiro apareceu. E nós investimos no estado do Maranhão inteiro. Quer dizer, nós vemos, para vocês terem uma ideia, esse ensino profissional entrou no Maranhão aqui em 1909, o governo PT Lula começa em 2002, 2003, e nós passamos de 2 unidades escolares que tinha no estado do Maranhão, para no final do governo Lula nós já estávamos em 26 municípios, todos com estrutura física própria, com serviços de transporte próprio, adquirido e operando. Nós tínhamos laboratórios funcionando, nós tínhamos professores concursados, qualificados, concursados, funcionando nessas escolas, e dinheiro tinha. Quer dizer, a tua pergunta fala diz respeito a isso, né? Como é que funciona isso sem dinheiro? No governo PT,
tinha dinheiro, né? Essa coisa funcionava. Nós tínhamos caminhonetes em cada campus, ônibus escolar para conduzir os nossos alunos para visitas técnicas em cada campus. Quer dizer, não nos faltava dinheiro para funcionar isso, e as populações que estão me ouvindo agora, que conhecem a realidade nos municípios do Maranhão onde estão instalados esses campos, sabem que nós nos tornamos uma referência de instituição pública qualificada. Então, eu acho assim, o Lula, tem uma frase do Lula, inclusive, que ele diz que, e que ela se popularizou, que para a educação não se fala de gastos, né? Tem muita gente que olha a educação como gasto, né? E o Lula inverte essa lógica e diz, não, nós fazemos investimento em educação. Isso se popularizou, hoje todo mundo já fala isso também. Mas assim, o governo Lula, o governo PT fez um grande investimento em educação profissional e tecnológica no estado do Maranhão e no Brasil inteiro. Eu agora estou me limitando ao Maranhão porque aqui é o nosso espaço. E foi muito importante essa política, né, dos institutos federais com a expansão, né, porque os institutos chegaram em municípios maranhenses que nunca sonharam em ter uma escola com a estrutura que se tem dos institutos federais, né, com mestres e doutores, professores, né, atuando lá nesses municípios, né, professora Meire? Eu queria só complementar um pouco do que o Zé Costa colocou, para enfatizar alguns pontos. Esse processo de expansão que se deu no IFEMA, que é um dos mais visíveis, mas também a gente não pode deixar de considerar o número de pós-graduações que foram criadas no Brasil. Pensam a UFMA, por exemplo, que é a maior universidade do Maranhão, cresceu mais de 60% o número de cursos de mestrado e doutorado. Além disso, quando você vai analisar a circulação da produção científica das nossas pesquisas, que se deram a partir do lançamento de editais públicos, quantos de nós não publicou livros e artigos a partir dos investimentos dados à produção científica? Então, eu penso que, além da estrutura física que foi criada nos governos petistas, tem também toda a parte de formação intelectual, de ampliação da graduação e da pós-graduação e da produção científica que permitiu que a gente pudesse produzir nossas pesquisas através de livros, através de artigos, e que eles pudessem circular nas bibliotecas das universidades e nas bibliotecas públicas. Exatamente. E agora nós vamos chamar para a nossa conversa o professor Valdério, né, que é professor da UEMA, e ainda continuando ainda sobre essa questão dos investimentos, né, como já foi bem colocado pela professora Meire, professor Zé Costa, de que o PT, né, investiu bastante, tanto no ensino básico, quanto no ensino superior e nas pós-graduações, né? Pela primeira vez nesses governos, famílias puderam ter filhos sendo os primeiros a terem um diploma de graduação, né? E aí há um projeto político, né, de enfraquecimento dessas instituições com esse desmonte que vem acontecendo desde o golpe de 2016, né, e chegando com a consumação do golpe, com a confirmação da eleição do governo atual, né? Então, nesse sentido, eu pergunto para o senhor, como combater essas políticas do atual governo, né, que ataca não apenas o ensino superior, mas a educação dos mais pobres? Essa é uma excelente pergunta, Zeira. Obrigado. Né, agradeço, né, muitíssimamente ao PT, ao coletivo, né, de educação, essa conversa, né, nossa aqui, o professor Costa, a professora Meire, que me antecederam. Essa é uma excelente pergunta, porque coloca exatamente para a população qual o tamanho do nosso desafio, né? Então, o que o governo, né, a gente fala assim, o governo do PT, mas nós sabemos que não foi um governo somente do PT, foi um governo de composição, um governo de coalizão, com várias forças, liderados por um partido. E, sob a liderança desse partido, né, do Lula e depois da Dilma, o que se procurou viabilizar foi o resgate da educação brasileira, mediante várias políticas, né, de expansão dos IFMAs, de expansão da universidade, da pós-graduação, do financiamento da educação básica. Nós sabíamos que antes nós tínhamos apenas o Fundef, né, e foi justamente no governo Lula uma demanda, né, dos movimentos sociais ligados à educação, né, que apresentaram a pauta, né, do financiamento de toda a educação básica, e isso incorporou o próprio ensino médio, né, no caso, né, com o Fundeb, e a Política Nacional do Livro Didático, né,
que eram algo que só se distribuía no ensino fundamental, e a partir dos governos do PT se passou a distribuir livros, né, livros de muitíssima qualidade nas escolas públicas do ensino médio em todo o país. Então, muita gente pensa que as escolas públicas brasileiras tiveram livros desde sempre. Não, tiveram muitas políticas, só surgiram na década dos anos 2000, né, até justamente o encerramento disso com o golpe de 16, como você falou. Então, o que foi construído, ou que se tentou construir nessa década, foi justamente tentar emancipar a população, sobretudo a população mais carente, que justamente são os filhos da classe trabalhadora que estão na escola pública, né, dando acesso ao conhecimento, dando uma formação de qualidade àqueles jovens, todos esses jovens, né, no sentido de que eles pudessem, né, não só adentrar no mercado de trabalho, mas pensar sobre sua própria vida, sua própria existência, tudo que é importante para si mesmo, né? E a própria política que procurou também abrir as universidades, né, que foi a construção não só do Enem, mas do próprio SISU, que democratizou o acesso ao ensino superior no país inteiro. Então, o que se tinha era uma forte política de inclusão social, tanto na base, na educação básica, quanto a promoção dessa juventude para a educação superior. Então, isso sem falar, obviamente, depois, no governo Dilma, como nós sabemos, né, o Ciência Sem Fronteiras, que levava uma parcela significativa dos nossos jovens, né, para ter uma formação científica em outros lugares do mundo, ou seja, buscando aprimorar um quantitativo de jovens que depois voltariam ao Brasil justamente, né, transferindo tecnologias de outros grandes centros de pesquisas, né, de científico do mundo para o nosso país, fomentando a economia, fomentando o desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, tudo isso, obviamente, acabou sendo comprometido com o golpe de 16, e eu penso que a resistência, é a pergunta que você me faz, a resistência a tudo que nos assolou desde 2016 para cá, no governo Temer, e agora muito mais fortemente no governo Bolsonaro, é justamente resgatar a memória de como os governos, né, liderados pelo PT, promoveram a educação nesse país. E acho que isso é possível voltar novamente, mostrar à população brasileira, mostrar aos jovens que isso está na nossa agenda, a nossa agenda de retomada de todas essas políticas, né, que beneficiaram o povo brasileiro. E ainda assim, nesse ponto, né, o que a gente não pode perder de vista, lembrando que nesse governo atual, qual era a indicação dele? Fechar a universidade pública. Tinha um projeto neoliberal de fechamento das universidades públicas. Isso foi sintomático desde o primeiro momento. Ele entrou, aliás, um pouco antes, quando o Temer tira 17 milhões. Logo assim que ele assume o governo, ele estava decretando a falência da universidade. Nós resistimos e continuamos fazendo o ensino público. Mas o governo seguinte, né, o atual, ele cortou mais ainda, praticamente inviabilizando, que coincide com o período da pandemia, que deu amenizou um pouco, porque a gente foi para o ensino remoto e a estrutura já não teria o uso do mesmo quantitativo de recurso, né? Por isso foi possível. Mas há um projeto neoliberal de fechamento e de privatização da universidade. Isso aí está muito claro nos documentos que eles encaminharam para nós, né? Então, eu acho que a nossa resistência também, né, Valdério, que começa desde o momento que esse governo foi eleito, seria para derrubá-lo, porque tinha um projeto de destruição da classe trabalhadora, tinha um projeto de fechamento das universidades públicas, tinha um projeto de negação da ciência o tempo inteiro, um projeto obscuro, obscurantista. Então, penso que a nossa resistência também passa por esse clareamento para a sociedade desse projeto, dessa intenção de destruição do que é público, né? O próprio Michel Temer, né, que compactuou com o golpe para assumir o poder, ele deixou bem claro isso em um sincericídio dele, uma declaração sincera que ele fez em um evento com os empresários, que a Dilma foi impeachmentada porque ela não aceitou um projeto neoliberal, né, para ser implementado, que foi um projeto que não foi votado nas urnas, mas que eles queriam implementar,
e que era o projeto Ponte para o Futuro, né, que depois Sim. ele começou a implementar logo que assumiu, né, o poder depois do golpe. Né, então, já que já estamos com a palavra com a professora Meire, a gente vai continuar, né, falando do desmonte, mas indo para uma outra pauta do desmonte que é muito cara para nós, né, sobretudo nós que militamos no movimento feminista, né, no movimento de mulheres, quem é da área de humanas, né, que é a questão ideológica, né, que é muito forte nesse governo, né, e eles tentam, né, evitar esse debate da questão de gênero e de sexualidade, né. O atual governo, ele relaciona essas questões de gênero e sexualidade até com a pedofilia, né, que não deve ser discutido na escola, porque você está incentivando as crianças a serem homossexuais, né? E aí, como que a senhora, que é feminista, né, que é estudiosa dessas questões de gênero, você vê esse cenário de disseminação desse pânico moral que é colocado hoje dentro da educação, né? E de que forma isso pode ser combatido, né, essas discriminações de gênero e na orientação e conscientização da educação em sexualidade? Eu acho que o principal indício desse projeto neoliberal e desse conservadorismo instaurado nesse governo, que se inicia ainda no governo Temer, como nós comentamos, é o número de violência e de feminicídio, né? Você vê que no Brasil aumentou de forma imensurável o número de violências e a consequência maior, que é o feminicídio, né? Então, quando você analisa esses fatos, você vai ver que isso também está em função da regressão do debate que se teve. Então, porque de 2003 até 2015, que eu considero que o governo do Dilma foi interrompido em 2015 porque ela não conseguiu mais governar, o que nós fizemos, né? Nós, professores que estamos nas universidades? Nós promovemos um conjunto enorme de cursos de atualização, de especialização, que inclusive você também fez parte desse projeto, né? E conseguimos, com isso, fazer com que o debate de gênero e sexualidade pudesse adentrar dentro das escolas, né? É daí que nasce aquela coisa da ideologia de gênero que eles criaram para poder interditar esse debate, né? E esse debate ele foi fundamental para criar dentro das escolas a discussão sobre a necessidade e importância de que nos programas pedagógicos escolares era preciso discutir a condição do ser homem e do ser mulher. Era preciso, nesse novo Brasil que nós estamos construindo e estamos reconstruindo de novo, é preciso que se pense um homem, de fato um homem, e mulheres mais integrados, buscando de fato uma relação de maior conciliação, onde o homem passa a respeitar as mulheres na sua identidade de gênero, né? E isso não se faz do dia para a noite, até porque você tem um conjunto de situações que a sociedade vai alterando, é preciso então reeducar a sociedade, rehumanizar. A mesma discussão se faz em relação à questão de raça e etnia. É preciso que a sociedade reeduque as pessoas para compreender a dimensão do que é ser negro numa sociedade racista como a nossa. Então, dentro dessa perspectiva, nós promovemos cursos no Maranhão inteiro, né? Cursos não só presencial, como os cursos à distância, né? E o curso Gênero e Sexualidade foi um dos cursos, inclusive, coordenado pela professora Sirlene, onde você fez parte, onde eu dei algumas palestras, mas nós também fizemos um outro curso que envolveu vários polos de educação à distância, era semipresencial, chamado Educação para a Diversidade, onde nós trabalhávamos não somente a questão do gênero, sexualidade e saúde, e a questão também ambiental, que é uma questão que deve agora, a partir de agora, nesse governo, deve ter uma questão que deve nos preocupar. Então, penso que nesse momento é importante a gente rediscutir isso com a seriedade que merece, para evitar que aquela criminalização que foi feita, né, em relação na eleição do Haddad, dizendo que ele tinha sido autor do kit gay, que na verdade todo mundo sabe que isso nunca existiu, foi mais uma narrativa criada por esse governo, atual governo, para destruir. Uma fake news que foi colocada em rede nacional, no Jornal Nacional, no horário nobre, né? E vejo que esse povo ainda não foi penalizado, né? Mas é importante que nós desconstruir essa versão, que isso nunca existiu, que na verdade existiu, é muito bom esclarecer, foi um projeto de discussão de combate à homofobia. Isso a gente precisa fazer sempre
sempre, né, articulado com o debate de gênero, debate da sexualidade, não se pode perder de vista a discussão da homofobia. Então, eu penso que, nesse momento, ela faz parte da questão de conjuntura. Não se pode discutir economia, conjuntura, sem discutir princípios de humanidade e princípios de igualdade de gênero. Exatamente. E aí eu quero registrar, né, que corrobora com essa questão, né, desse desmonte das discussões, né, da implementação do combate ao racismo, do combate ao machismo, né, e da questão da diversidade, a extinção da SECADI, né, que foi uma importante secretaria que implementou essas políticas públicas, esses cursos, né, dos quais a senhora está falando. E aí, para a gente ainda dar continuidade nessa pauta ideológica, né, eu quero chamar o professor Valdério para que ele fale, né, sobre essa questão da implementação dessas pautas, né, e também o aparelhamento de algumas instituições, né, como o FNDE, né, o INEP, né, que são importantes instituições do MEC que estão sendo aparelhadas, né, com escândalos recentes, e também sobre os projetos ideológicos que eles têm tentado implementar, como o homeschooling, também a militarização das escolas. E aí, nesse sentido, né, eu gostaria de saber do senhor, que é da área de filosofia, analisar esse cenário, né, em qual esse governo utiliza a educação, né, para essa guerra ideológica, né, acusando professores de estar disseminando a chamado marxismo cultural. Essa é uma excelente questão e coloca, na verdade, assim, talvez a grande moldura dessa grande conjuntura que nós estamos vivendo. E essa moldura, ela não é uma situação particular do Brasil. Esse é um movimento que acontece em escala planetária. Nós vemos a ascensão, né, de grupos, né, nacionalistas radicais, fascistas, neonazistas no mundo inteiro, e a pauta tem sido justamente essa, né, uma pauta que escala efetivamente a violência, né, e que busca justamente o silenciamento, né, das pessoas. Porque a bem da verdade, o que se tenta agora, nesse momento, é sob o pretexto de defender a democracia, que é sempre um conceito um tanto quanto gelatinoso, ele se presta, digamos assim, a várias abordagens, interesses, né? A pretexto disso, se tenta, obviamente, fazer essa guerra cultural, né? E dizendo coisas do tipo essa, né, sobre o marxismo, né, na escola, a ideologia de gênero, essas bobagens todas, que nós sabemos são grandes, a bobagem é a maneira da abordagem que é feita, né, por esses grupos radicais e, digamos, obscuros, como falava a professora Meire. Eu diria neofascista, né? Mesmo. Exatamente. E menos conservadores, eu diria, porque a própria ideia de conservadorismo nesses grupos é apenas um pretexto para um aparelhamento do Estado em relação a vários órgãos estatais, não só esses que você citou, mas outros como a própria CAPES, o CNPq, enfim, que são organismos importantíssimos, né, que visam justamente viabilizar a ciência, o conhecimento, para que nós possamos pensar melhor a realidade, pensar melhor as coisas que nós temos que pensar. Então, nesse sentido, essa guerra cultural promovida por esses grupos neonazistas, neofascistas, né, que sobretudo o governo de Bolsonaro representa muito bem, né, nós sabemos como esses grupos que não estão no governo, mas que são base de apoio deste governo, eles aumentaram, né, na sua organização social, tanto nas redes quanto nas suas atividades mesmo na sociedade. Isso é preocupante, porque o que nós sabemos é que o único projeto, o projeto que interessa a esse tipo de grupo é a disseminação da violência. Não é à toa justamente o aumento, digamos assim, exponencial, né, contra as mulheres em geral e as mulheres que lutam justamente na denúncia contra esses malfeitos às mulheres.
né? Então, há essa perseguição. Aqueles projetos todos que nós vimos, né, muito recentemente, de escola sem partido, de tentar silenciar os professores, né, em nome de ideologia, de questões que, segundo esses grupos advogam, só deveriam ser discutidos dentro da casa. O fato é que nós temos o seguinte: quando esses grupos eles tentam defender a ideia de que um discurso, de que determinado tema só pode ser conversado às quatro paredes do lar, digamos assim, não na escola, por exemplo, o que em última instância, e isso não é muito difícil de perceber, o que se está tentando fazer é negar o público, negar toda e qualquer valorização do debate público sobre os temas e levar justamente isso para o âmbito privado. Mas essa situação, isso já foi vencido na história da democracia. Isso lá, quando os gregos inventaram a democracia na Grécia do século VI antes de Cristo, século V, século VI antes de Cristo, nos primórdios da democracia, esses grupos privados, familiares, oligárquicos, eles perderam justamente essa prerrogativa, né, do privado. E a democracia, a invenção da democracia é justamente a ampliação do espaço público. E penso eu que nos governos do PT, nos governos do presidente Lula, da presidente Dilma, em que pese uma crítica muito forte que se faz aos governos, desses governos, e ela pode ter o seu sentido, mas aqui a gente pode, inclusive, aproveitar essa crítica para demonstrar como foi fundamental, como foram fundamentais esses governos. Esses governos buscaram justamente a ampliação do espaço público, a ampliação da democracia. Tem um intelectual, né, brasileiro radicado na França, que é o Michel Levy, que ele diz o seguinte: a democracia brasileira nos governos do PT foi uma democracia de baixa intensidade. Mas essa democracia de baixa intensidade, para o Zé Costa, né, o Michel Levy repara o seguinte: ela foi intensa demais para as frações, né, dominantes da sociedade. Então, por mais que ela tenha sido de baixa intensidade, nós não conseguimos todas as conquistas que nós gostaríamos de ter. Isso vai demandar um esforço maior, governos, né, mais ousados e um tempo maior para consolidar a democracia no Brasil. Mas mesmo essa pequena amostra de democracia que os governos do PT, liderados pelo PT, foram capazes de dar durante 500 anos de história, porque foi a primeira vez, a primeira experiência, nós podemos dizer isso sem pestanejar, que a democracia até então foi democracia meramente formal. E com o PT, essa democracia passou a ser uma democracia real. E essa democracia real, por menos forte que ela tenha sido, ela foi intensa demais por esses grupos dominantes. E agora o que nós estamos assistindo é justamente o que acontece normalmente em muitas revoluções, né, que aconteceram na história mundial. Nós estamos vendo um processo de restauração. E o processo de restauração, ele é sempre muito assodado, como nós estamos vendo agora, né, muito radicalizado. E na nossa conjuntura de uma escalada fascista mundial, nós, para o nosso azar, temos que agora lidar com essa situação, justamente de enfrentar um governo fascista que tenta restaurar um poder dominante que, durante muito tempo, falou sozinho na história brasileira, mas nós fomos capazes de mostrar que eles não falam sozinhos e nós seremos capazes novamente de reconstruir a história da democracia brasileira. Exatamente. E é por ter esse caráter fascista, né, é que eles agiram como agiram durante a pandemia, que é um tema que eu quero trazer para debater com o professor Zé Costa, como que a pandemia aprofundou as desigualdades no Brasil, né, e aprofundou, sobretudo, na educação, né, porque nós tivemos um descaso do MEC com a educação brasileira, né, e aí só para dar um dado desse descaso, é que em 3 anos de governo, teve-se 4 ministros da educação, né? E não só 4 ministros da educação, 5 presidentes do INEP, né? E, além disso,
se teve mudanças em outros órgãos com vários outros presidentes, né? Então, a pergunta que eu quero fazer é como que essa rotatividade de ministros e presidentes desses importantes órgãos da educação, ela prejudica na política educacional brasileira? Não, essa visível confusão que se observa, não só na educação, como em todas as políticas públicas, mas nosso assunto aqui diz respeito à questão da educação, cada vez que se faz um barulho nessas águas, sobra para os peixes mais fracos, né? Sobra para quem tem menos quem os defenda. E aí sobrou para quem? Sobrou para aqueles meninos que não têm internet, aquelas famílias que não têm internet, que não tinham acesso à comunicação com a central, né, com o professor, com a antiga sala de aula. E isso só aprofunda muito mais as diferenças, também na tua fala, aprofunda muito mais a diferença entre aqueles que têm acesso e os que não têm acesso, né? Aqueles que têm uma boa escola e aqueles que nem escola têm, né? Às vezes nós vemos nos discursos da política alguém falar em liberar emendas para a construção de escolas, para a instalação de escolas, para a reforma de escola e tal. Mas se você for prospectar melhor a ideia, a opinião daquele cidadão, daquele político que está falando isso, ele não está lembrando daquele menino lá do interior. Ele está lembrando do menino da sede do município. Quer dizer, vamos arrumar uma escola boa lá em Codó, né? Lá na sede do município, mas não no povoado de Codó, né? Onde o menino da zona rural também é um brasileiro e também precisa de uma boa educação para ter acesso às possibilidades de viver melhor. Lá no governo, voltando ao nosso período de governo PT, nós trabalhamos muito com um projeto voltado para os meninos lá das comunidades de assentamentos rurais, né? Quer dizer, e não era para tirar o menino do assentamento para trazer ele para a cidade, não, era levar a educação até ele. Então, quando a pandemia veio, quer dizer, eu já estou até desviando a questão do atual governo e não comparando um com o outro, mas quando a pandemia veio, o ambiente ficou muito mais fértil. Vamos gastar menos, vamos ter menos despesa, e aí tudo entra no pacote da pandemia. E nesse pacote da pandemia facilitou muito para essa coisa do descaso com a educação e com as famílias mais pobres que já não tinham acesso. Nesse momento, então, a coisa piorou muito mais. Eu acho que nós perdemos aí muito tempo. E outra coisa, isso não se recupera fácil, porque os meninos que tinham 9, 10 anos, ao final desses 3 anos perdidos, perdem uma fase importante do ensino fundamental. E para recuperar isso depois de 3 anos e começar isso, muitos já foram para a roça, muitos já tocaram a vida de outro jeito e acabam não voltando mais. Então, isso não é mais uma questão de 3, 4 anos perdidos. É uma história que foi para o ralo e que muitos brasileiros deixaram de ter oportunidade a uma boa educação, agora na égide da questão da pandemia, e não mais porque um governo que não cuida de trazer uma boa política educacional para os seus jovens. Eu acho que tem muita coisa que se pode discutir em cima disso, mas aparece aí simplesmente uma tela onde nós não vamos ver o governo, nós vamos ver a pandemia. O assunto central não é mais um desgoverno na educação, o assunto é a pandemia que nos tirou da sala de aula. Nós vimos, quando começou a nossa conversa aqui, a professora Meire Ferreira falava de que da necessidade de voltar urgentemente à sala de aula, né, a ação presencial da educação. E olha que ela está falando da universidade, que é aquele mínimo de brasileiros e de maranhenses que conseguiram chegar lá, né, chegar à universidade. Então, quer dizer, e para chegar na universidade, quando nós já estamos dentro do portão da universidade, nós ainda estamos tendo problema. Imagina, Meire,
aqueles que nem na universidade chegam, né? Nem presencial ou à distância, ou nem uma coisa nem outra. Quer dizer, então, os problemas são muitos. O próximo governo, né, que eu espero seja o governo, né, coordenado pelo Partido dos Trabalhadores, tem muito o que fazer para dar, digamos, de volta ao primeiro passo, né? Nesse ponto, né, é importante a gente aqui falar que nós estamos criando os comitês das universidades exatamente com essa perspectiva de rediscutir o projeto de universidade. Esse projeto tem que avançar naquilo que foi o governo petista que encerrou em 2015. Agora nós pensamos num projeto de maior inclusão, que supra essas carências que o Zé Costa colocou e que nós vimos hoje como necessidade brutal. Restaurar as bolsas dos alunos que perderam as bolsas nesse governo e que, para retornar, precisam de uma mínima condição de sobrevivência para poder voltar à sala de aula. Eu acho que é uma luta muito árdua que nós temos daqui para frente. É isso aí. Então, nosso tempo chegou ao fim, né? Gostaria de ficar mais tempo debatendo aqui, né, esse importante tema que é a educação brasileira, a educação nacional. Né? Então, eu quero agradecer imensamente os professores, a professora, por terem aceitado o convite da CAED para vir até aqui falar sobre a educação, falar sobre os desmandos desse governo nessa área tão importante, que é uma área que fica muito em cena durante as campanhas, mas que depois que assume o governo, né, é a que é mais sucateada e que fica mais destruída, né? Então, agradeço vocês e agradeço também a audiência e deem um like aí no vídeo.